Boa noite, pessoal da 148, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre ética profissional e os aspectos legais de um profissional dentro da unidade de terapia intensiva. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre infecção hospitalar, infecção em unidade de terapia intensiva. Eu vou ler um pouquinho para vocês e depois eu explico. Infecções hospitalares são definidas como infecções adquiridas no hospital e que se manifestam durante a internação ou mesmo após a alta, desde que possam ser relacionadas a procedimentos realizados no hospital. São motivos de complicações frequentes em terapia intensiva, podendo atingir taxas em torno de 20% ou mais, de acordo com a doença de base do indivíduo e outros fatores de risco. Então, o que é infecção hospitalar? Infecção hospitalar é uma infecção que o paciente adquire dentro da unidade hospitalar. Especificamente, a gente falando aqui que 20% desses pacientes adquirem a infecção hospitalar em um setor de UTI. Por quê? Porque no setor de UTI tem muitos procedimentos invasivos a serem realizados, como eu expliquei para vocês. Para você realizar um PVC, no catéter central, um procedimento invasivo, porque você vai mexer em todo o sistema que está conectado naquele catéter. Então, você vai mexer no soro, você vai mexer nas bombas de infusão, porque você vai parar as bombas de infusão. Então, acaba sendo um procedimento invasivo. A manipulação é um procedimento invasivo, né? O curativo diário de um catéter central, a sondagem vesical, a aspiração, né, de vias aéreas do paciente, a aspiração orotraqueal pelo tubo endotraqueal também é um componente de procedimento invasivo. E esses procedimentos são procedimentos rotativos de um setor de UTI. Né? Então, isso, por que tem um aumento? Sendo que 20% até 30% das infecções hospitalares, ela é caracterizada dentro da UTI. O que eu quero que vocês entendam é que são procedimentos que é realizado pela enfermagem, que são procedimentos invasivos. Ora, visto que o cateterismo vesical vai ser realizado pelo enfermeiro, perfeito, mas é a enfermagem que tá realizando. Uma aspiração orotraqueal em um tubo que o paciente está conectado no ventilador é um procedimento realizado pelo enfermeiro, mas é um procedimento realizado pela equipe. Então, são procedimentos que a enfermagem faz. Uma punção venosa, é vocês que vão estar realizando. O técnico de enfermagem. A manipulação do catéter central, é o técnico de enfermagem que vai estar manipulando, colocando droga, trocando a torneirinha, trocando polifix, né? A troca dos equipos, que a gente já viu, né, que faz parte dos cuidados diários a cada 24 horas ou a cada 72 horas, quem vai realizar? O técnico de enfermagem. Vamos falar aí, se o paciente tiver com uma irrigação peritoneal, quem vai estar realizando a manipulação dessa irrigação peritoneal, que geralmente ela acontece dentro de uma UTI, é o técnico de enfermagem. Então, o que eu quero que vocês entendam é por que há um aumento desse risco de infecção hospitalar dentro da UTI, porque os procedimentos graves, os procedimentos mais invasivos são realizados pelo técnico e pelo enfermeiro dentro do setor de UTI. Espero que vocês tenham entendido. Então, aqui fala na teoria, uma das causas mais frequentes dos altos índices de mortalidade e de morbidade nas unidades de terapia intensiva é, sem dúvida, a infecção. Então, quando o paciente ele entra dentro de uma UTI, vamos supor que o paciente ele entra dentro da UTI por um diagnóstico de IAM, que é um infarto agudo do miocárdio. Tem a ver com a infecção? Não, tem a ver com doença cardiovascular. O que levou esse paciente a infartar pode ser um ateroscleroma, que é uma obstrução na coronariana, pode ser uma deficiência na válvula, pode ser uma necrose ali em alguma parte do miocárdio, porque não está chegando oxigênio por causa de uma obstrução coronariana, né? Pode ser a hipertensão arterial que levou esse paciente a infartar.
algum momento teve uma bactéria? Não. Só que o paciente infartou, agravou, foi entubado, vai para UTI com diagnóstico de infarto agudo de miocárdio e de repente o paciente começa a desenvolver uma infecção. Ele começa com febre alta, vai fazer um exame laboratorial e vê que esse paciente está com uma infecção. Essa infecção foi adquirida na unidade, porque quando o paciente entrou, ele não tinha infecção, né? Então, o que levou a essa infecção? Foi a aspiração do tubo? O que levou a essa infecção? Foi a manipulação do catéter? Vai ter que ser algo investigado, mas a gente já tem como uma infecção hospitalar. Deu para vocês entenderem? Então, foi a mais forma de manipulação daquele paciente. Não especificamente que vai ser enfermagem, porque não é só a enfermagem que faz procedimento, tá? Lembrando que o ambiente também é propício, a baixa imunidade do paciente, vai ser vários fatores, mas o maior fator é a manipulação contínua ali do paciente, ok? Então, o paciente crítico tratado em UTI fica exposto a uma série de riscos que podem contribuir para agravar ainda mais o seu já comprometimento do estágio geral. A infecção endógena ou adquirida figura como uma das mais sérias ameaças ao doente e causa constante preocupação à equipe que presta assistência nesta unidade do hospital. Ultzer, né? Ultzer, que é um autor, ele citou como fator predominante para o aparecimento das infecções na unidade de terapia intensiva as más condições gerais do paciente que acarretam a diminuição da defesa orgânica e favorecem a disseminação dos agentes patológicos. Além disso, as mudanças na constituição da flora normal do organismo que provém da gravidade do estado do indivíduo, assim como as contaminações causadas pelos micro-organismos do ambiente hospitalar, que facilitam a instalação do processo infeccioso. Esse autor salientou ainda que a maioria das infecções provavelmente provenham dos próprios tratos contaminados dos doentes, como a luz intestinal, árvore respiratória, sistema urogenital e superfície cutânea. Então, o que o autor quis dizer? Praticamente o que eu expliquei para vocês. O fator físico, o fator fisiológico do paciente, né? Professora, eu não estou conseguindo entender. Veja bem, que nem esse caso que eu dei para vocês, um paciente com IAM. Aí esse paciente, ele internou, é um paciente grave, sofreu um infarto agudo e aí ele foi entubado. Quando esse paciente foi entubado, houve ali uma agressão no seu trato respiratório, seja ele superior e seja ele inferior, certo? Essa agressão associada à manipulação, ou seja, quando eu vou aspirar, eu não lavei bem as mãos ou eu contaminei em algum momento ali, né? A sonda pode causar uma pneumonia no paciente. É um exemplo que eu tô dando. Como o paciente, pelo seu próprio organismo também, pelo aquele fator, aquele ambiente ser fechado, já teve uma irritabilidade ali provocada, né? Um atrito, né? Pelo fator de intubação, ele também pode desenvolver essa bactéria no ar, ela entrar nem talvez pela contaminação do profissional. Mas nós temos os dois fatores que se cruzam. Pode ser a manipulação, como pode ser o fator ambiental, físico, que está ali naquele lugar, tá? Considera que a transmissão dos micro-organismos se faz por meio de vias cruzadas, que é o que eu acabei de falar para vocês. E sendo o indivíduo doente um reservatório natural desses, a equipe multiprofissional pode constituir em importante meio de propagação de infecção exógenas. Há ainda a contaminação por meio do ar, que é o que eu falei para vocês, das soluções medicamentosas, dos alimentos, dos materiais e dos equipamentos que favorecem a implantação de germe nos novos hospedeiros. Podem proporcionar o desenvolvimento de infecção sistêmica.
O tipo de infecção mais comum em uma unidade de terapia intensiva é do trato respiratório baixo, uma vez que esse tipo de paciente se submete à terapêutica ventilatória por períodos prolongados. Porém, o número de infecção decorrente pode sanguínea e urinária também é alto. Diversos são as bactérias prevalecentes em unidade de terapia intensiva. Então, aqui ele dá exemplo, a teoria vai dar exemplo de algumas bactérias que que prevalecem em unidade de terapia intensiva. Mas a incidência de outros micro-organismos também vem aumentando drasticamente. Então, o que vocês têm que entender aqui por infecção hospitalar? Primeiro que vocês têm que entender que a maioria, que 20 a 30% das infecções hospitalar ocorre dentro de uma UTI. Segundo que vocês têm que entender que vocês são técnicos de enfermagem e vocês vão trabalhar em UTI. Quando eu falo de UTI, eu falo de setor fechado. Pode ser também não só numa UTI, pode ser no setor de hemodinâmica, como eu já expliquei para vocês. Pode ser no setor de área vermelha, de área amarela, um setor fechado ali de hemodinâmica ao paciente grave, certo? E quem é o principal prestador? Essa bactéria, ela pode vir decorrente do ar, ela pode estar num aparelho, numa bomba de infusão, num suporte, num monitor cardíaco? Pode. Ela pode estar no ar? Pode. Mas o principal veiculador é a equipe multiprofissional. E dessa equipe multiprofissional, quem é o que presta assistência direta 24 horas para o paciente? A enfermagem. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, o que você vai fazer? Dentro do seu ato, dentro do seu procedimento a ser realizado, você vai tomar todas as precauções para que não ocorra uma contaminação. Então, se você vai funcionar um acesso, você vai lavar as mãos, você vai reunir os materiais, você vai fazer asepsia local, você não vai repetir gelco, né? Porque você tentou funcionar, não conseguiu, aquele gelco não pode ser reutilizado. Então, você vai fazer tudo certo para que você não participe ou de uma maneira indireta da infecção hospitalar, da infecção que o paciente pode estar causando ali, pode estar adquirindo, dentro dos seus procedimentos corretos, né? Então entra aí uma ética profissional, um conhecimento científico e aquilo que eu sempre falo para vocês, o paciente ele não pode entrar com uma doença e sair com 3 outras doenças a mais, ele tem que entrar com aquela doença e nós da enfermagem fazer a nossa parte para que ele seja tratado daquela doença, daquela enfermidade e que ele receba a cura e não que ele receba mais uma doença adquirida aí que seria uma infecção hospitalar, ok? Então aí eu termino aqui com vocês sobre infecção hospitalar na unidade de terapia intensiva.